Louvado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos. Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente. Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o tema da mensagem desta noite é: apresentai os varões valorosos da Igreja do Senhor. Apresentai os varões valorosos da Igreja do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Que diz: por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos orar. Aleluia, Pai. Pai amado, Pai eterno, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus, capacita-nos, ó Pai, para transmitir esta mensagem, debaixo, ó Pai, da direção do Teu Espírito Santo, e em nome de Jesus. Ó Deus, abre os corações e mentes, sim, Jesus, para receberem a Tua palavra e que ela não volte vazia. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, apresentai os varões. Estamos, meus amados irmãos, passando por um período da história em que os homens estão sendo ameaçados e sendo privados de exercerem a sua varonilidade. O inimigo das nossas almas está influenciando de forma tenaz para criar uma geração de homens fracos, de homens vis, de homens egoístas, egocêntricos, de homens pervertidos. Forças espirituais malignas estimulam muitos homens a se tornarem frágeis, sensíveis demasiadamente, medrosos, irresponsáveis, ignorantes acerca, meus amados irmãos, da natureza amorosa e protetora que Deus estabeleceu em suas naturezas e que está revelada na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Como podemos reinar como homens com Cristo nesta terra sem compreender algo básico acerca da nossa natureza humana? Que Deus criou homens machos para serem valorosos e mulheres fêmeas para serem virtuosas. Irmãos, nós precisamos despertar do sono da morte espiritual e nos levantarmos para reinarmos com Cristo como homens valorosos que fomos alcançados e transformados pelo Senhor. Da mesma maneira, semelhantemente,
As mulheres que foram alcançadas por Jesus devem ser mulheres virtuosas. No Antigo Testamento, meus amados irmãos, no livro de Juízes 6:12, Deus entra na vida de um homem chamado Gideão. Conforme diz as Escrituras, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Imagine, pense, acredite, você homem, que Deus está falando da mesma maneira com você. Durante, meus amados irmãos, 7 anos, medianitas atacavam Israel, roubando toda a comida e deixando sem sustento. Diante deste infortúnio, desta situação que eles estavam vivendo, desta situação humilhante, da pobreza que estava caindo sobre eles, da miséria que estava vindo sobre eles, os filhos de Israel clamam ao Senhor. E Deus ouve este clamor. E Deus atende este clamor. Pense nos nossos dias agora, como estamos vivendo, o que estamos vendo. Enquanto isso, meus amados irmãos, estava acontecendo. Gideão estava malhando trigo no lagar e não na eira, que era o lugar certo. A eira, meus amados irmãos, era o local certo para malhar trigo. Um lugar amplo, aberto, ventilado. O lagar era para produzir vinho e azeite. Era uma cisterna escavada na rocha, um lugar estreito, coberto, escuro, com abertura por onde saía o mosto ou o azeite. Gideão, meus amados, trabalhava duramente. Vejam as características de um homem que Deus chama de valoroso. Gideão trabalhava duramente pela sobrevivência de sua família. Apesar do risco que corria em ser morto pelos midianitas. Ele trabalhava num local mais escondido, porque ele tinha que prover alimento para a sua família, ainda que corresse risco de vida. Diante daquela situação, meus amados irmãos, era preciso ter coragem e muita disposição para trabalhar no lagar, porque não era o local adequado para malhar trigo. Então o esforço era muito maior, a dificuldade era muito maior. Colher o trigo naquele local escuro, naquele local profundo, onde o homem geralmente jogava a palha do trigo para o alto, para o vento levar a palha e cair o trigo, mas ali não havia como fazer isso e ele tinha que malhar, porque ele tinha que trazer alimento. Varão valoroso, homem de valor. Gideão também estava indignado com aquela situação. Ele não se conformava.
Ele desejava mudanças e ele conversa com um anjo que o chamou de varão valoroso. Ele expõe o que estava pensando para o anjo de Deus. Como? Porque aquelas coisas estavam acontecendo. Ele havia ouvido tantas coisas maravilhosas do Deus de Israel, de como Deus de Israel os tirou da terra do Egito, como os introduziu na terra prometida. E agora eles estavam passando por aquela situação. Ele estava indignado. Ele estava esperando um mover de Deus, uma ação de Deus. Aleluia. O anjo lhe diz: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele estava indignado. Ele estava querendo mudanças. Ele estava esperando um agir, um mover de Deus. Mas ele não esperava que Deus o escolhesse, que Deus o chamasse, que Deus o enviasse para realizar aquela obra de libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque talvez Gideão não tinha a visão que Deus tinha dele, sobre si mesmo. Mas Deus o escolheu. E Deus declarou que ele era um homem de valor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos faz lembrar de Davi, que nem o profeta estava entendendo que Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Deus que chama Gideão de homem de valor ordena que ele, com sua força, livre os filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu vou dizer, meus amados irmãos, que às vezes nós podemos pensar que a nossa força é muito pequena. E se comparar com o ensino do Senhor Jesus sobre a fé, Jesus fala: se tiver de fé do tamanho de um grão, falará aos montes e eles serão transportados. Não vou avaliar, medir a força de Gideão, mas era com a força que ele tinha que Deus queria contar. É com a força que eu tenho, é a força que você tem, que Deus está querendo que você se apresente. Louvado seja o nome do Senhor. Certa feita, Deus também disse para Josué algo parecido com o que ele disse para Zorobabel, tempos depois: seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde quer que você andar. Amém. Esta é a palavra de Deus. Aleluia. Para os homens que creem no seu nome, para os homens que creem em Deus, para os homens que creem em Jesus, esta é a palavra de Deus. Amém. O que é ser um homem de valor? Um homem valoroso, um homem de verdade, um homem segundo Deus. Primeiro, meus amados irmãos, receba aí, é ser um homem macho, que não tem dúvida da sua sexualidade, que não oscila, que não está pensando que deve sair do armário, que não tem dúvidas do seu papel como homem, de ser marido, de ser pai,
de ser líder em amor de sua família. Quando falo em ser macho, meus amados irmãos, não é somente acerca de possuir uma genitália, mas de macheza, de valentia em se dispor a ser fiel, determinado em fazer o bem para sua esposa e filhos, independente das circunstâncias. Quando, meus amados irmãos, eu era pastor solteiro, diziam: você não sabe o que é ser casado. Agora eu estou casado. E posso dizer, meus amados irmãos, que a palavra de Deus não mudou. Quando eu era solteiro, a palavra de Deus dizia aquilo que precisávamos ouvir como homens. E agora que estou casado, a palavra de Deus continua dizendo aquilo que nós precisamos saber como homens e homens casados. Não mudou a palavra. A minha condição mudou. Eu era solteiro, sou casado, mas a palavra do Senhor não mudou. A palavra de Deus para nossas vidas, homens, não mudou. Antes eu até respondia: eu não sou casado, mas eu sou fruto de um casamento. E eu não sou casado. Paulo não era casado. O que importa é o que a Bíblia ensina, o que a palavra de Deus nos fala. Mas hoje eu posso dizer que sou casado. E a palavra de Deus continua sendo a mesma. O ensino da palavra de Deus continua sendo o mesmo para nós homens. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Há esta palavra que diz: não é bom que o homem esteja só. Também continua dizendo: o que Deus uniu, não separe o homem. É a mesma palavra. Ora ela diz: não é bom que esteja só, mas também a mesma palavra diz: que Deus uniu, não separe o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, que não seja você, varão, o provocador do fim do seu casamento, de sua separação ou divórcio. Não seja desleal com sua esposa. Não seja infiel cometendo adultério. Não seja omisso em suas responsabilidades ou preguiçoso. Trabalhe enquanto tiver forças e saúde. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não gaste os seus recursos, meus irmãos, com coisas efêmeras e desnecessárias. Priorize a sua família. Não se vicie em nada. Não se vicie em nada, meus irmãos. Não se vicie em nada, em futebol, não se vicie em bebida, não se vicie em determinadas séries de TV, não se vicie em nada, nada. Homens de Deus não são viciados em nada. Homens de valor não se deixam dominar por nada. Vício é dependência, é escravidão. Meus amados, nós só podemos ser dependentes de Deus. Nós só podemos ser dependentes de Jesus, e a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Segundo, meus irmãos, é ser um homem esforçado e trabalhador para conseguir seu sustento e ser o principal provedor da sua família. Eu falei aqui principal. Realmente, o homem deve ser o principal.
Aleluia. Porque a mulher, muitas vezes, ela também traz recursos, ela também providencia coisas para o sustento da sua família. Mas o homem não pode se encostar na sua mulher. O homem não pode ficar totalmente dependendo da sua mulher se ele tem saúde, se ele é capaz. Isso é vergonhoso para um homem de valor. A mulher é a parte mais frágil. Ela vai auxiliar, exercendo o seu papel de esposa e mãe. Ela até pode trabalhar para ajudar na missão do marido de provedor, mas é dele principalmente esta responsabilidade, que foi designada por Deus para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Terceiro, meus irmãos, é preciso ser um homem motivado pelo amor. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo amor que tem pela sua família. Somos ensinados por Deus a amá-lo. Sim, nós devemos amar a Deus. E ao nosso próximo, como a nós mesmos. O nosso próximo, mais próximo de nós, começa pela nossa própria família. Nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos e irmãs. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Sem esquecer dos demais, que muitas vezes cruzam o nosso caminho e que precisam receber o amor de Deus através de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso próximo, mais próximos, é a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, após ter ensinado as mulheres a serem submissas aos seus maridos, ele ensina aos maridos que amem suas mulheres como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. O homem deve providenciar o alimento, a proteção, a segurança e o bem-estar para sua esposa e seus filhos. Não deve tratá-la com aspereza, mas com solicitude. Isto é visto como um sacrifício de amor. Muitos homens literalmente deram e sacrificaram ou sacrificam suas vidas por suas esposas e filhos em trabalhos árduos, diante de perigos. E muitas vezes homens foram para a guerra e deram suas vidas para que suas famílias fossem protegidas, para que suas famílias permanecessem, para que suas famílias não fossem destruídas, para que suas famílias não fossem escravizadas. Eram os homens que eram convocados e que se apresentavam para lutar pela sua nação, pelo seu país, mas principalmente por suas famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto, é preciso ser um homem obediente à voz de Deus. Você quer ser um homem de valor? Quer ser valoroso? É preciso ser um homem obediente à voz de Deus. Aleluia! Varão, se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Gideão e Josué foram vitoriosos, porque por acreditarem em Deus e ouvirem a sua voz de comando. Cristo é o cabeça de todo homem. Glória a Deus. Ele é o nosso cabeça.
Nós podemos, conforme diz a palavra de Deus, ser o cabeça ou os cabeças de nossas famílias, conforme a vontade de Deus. Mas sobre a nossa cabeça tem um governo, e esse governo é de Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quinto, meus amados irmãos, é preciso ser um homem corajoso, capaz de enfrentar seus inimigos. Por mais fortes e numerosos que sejam, para salvar sua família e a sua nação. E muitas vezes, esses homens podem começar a ser dominados pelo medo. A situação pode ser muito difícil, mas é preciso ser um homem de valor. Aleluia. É preciso ser um homem forte. É preciso ser um homem corajoso. É preciso vencer o medo, as dificuldades e enfrentar as adversidades, e enfrentar os inimigos. Em nome de Jesus. Vivemos num mundo, meus amados irmãos, que jaz no maligno. Um mundo debaixo de maldição, do pecado, um mundo que faz oposição a Deus e que odeia a igreja do Senhor. Não se engane. O mundo, ele não tem apreço pela igreja do Senhor. Ele não tem apreço pelos homens e mulheres de Deus. Meus amados irmãos, nós lutamos contra nossa natureza carnal, contra este mundo e contra os principados, potestades, dominadores e hostes malignas. Nós estamos numa guerra incessante. E não podemos esmorecer. Temos que nos portar varonilmente. Em nome de Jesus. Deus não quer que seus filhos fiquem escondidos, com medo do diabo e da morte. Deus não quer que seus profetas fiquem calados, e silenciados dentro de suas casas, debaixo da cama, esperando que o mal vai passar e nada vai lhes acontecer. Meus amados irmãos, Deus quer que os seus varões sejam valentes e se apresentem para o combate que nós temos diariamente. Digam, varões valorosos, seja que morramos ou vivamos, somos do Senhor. Digam, varões valorosos, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Digam, varões valorosos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A vitória que vence o mundo, meus amados irmãos, é a nossa fé em Jesus Cristo. Apresente-se aquele que os recrutou para a batalha. Homens valorosos precisam cuidar de sua vida espiritual. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,15: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Apresenta-te diante de Deus, aprovado, como um varão valoroso, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Manejar bem a palavra de Deus é conhecê-la e praticá-la de acordo com a vontade de Deus. É Deus quem verdadeiramente tem empoderado homens e mulheres para executarem o seu propósito nesta terra.
Lembra lá de Adão e Eva? Deus disse para Adão que ele era o responsável por cuidar, que ele deveria nomear. E depois da queda, Deus ainda fala que ele haveria de trabalhar duramente para poder ter o seu alimento e o alimento de sua família. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, meus amados irmãos. Glória a Jesus. É Deus e somente Deus, meus irmãos, Ele estabeleceu os papéis dos homens e mulheres e os escreveu em seus DNAs. Quando saímos disso, daquilo que Deus determinou, as consequências são danosas, são desastrosas, porque há caminhos que aos homens parecem ser direitos, parecem ser bons, mas precipitam para a morte. Meus amados irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa história que está se espalhando pelo mundo inteiro e no Brasil, dentro das empresas, forçosamente, mas está acontecendo e está conseguindo influenciar muitas pessoas de empoderamento, é uma falsa doutrina, uma vã filosofia carnal, diabólica, como muitas outras que têm surgido neste mundo, que só trazem, no final, destruição. Meus amados irmãos, é tão triste ver as pessoas se deixando influenciar por tanta malignidade, por tanta maldade, por tanta rebeldia, e até dentro dos arraiais da igreja. Isso já está acontecendo já há algum tempo. Há muito tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Precisamos, meus amados irmãos, sermos corajosos. Aleluia. E não nos envergonharmos de pregarmos e testemunharmos do Evangelho do Senhor Jesus. Tem gente que não abre a boca. Tem gente que se esconde para que não saibam que ele é um homem crente. Meu Deus. E quando você não pode falar por algum motivo, se você é um homem de valor, é um homem de Deus, você vai ser descoberto, meu amigo. Porque vão notar que você é diferente, que você tem paz que as pessoas não possuem, que você tem honestidade que outras pessoas não possuem, que você tem integridade de caráter que outras pessoas não possuem, que você é uma pessoa correta e justa como outros não são. Então não adianta você tentar se esconder, porque vão ver isso se você é um homem de Deus. Aleluia. Aleluia. Como disse o apóstolo Paulo, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo não tinha vergonha de ser um homem cristão, não se envergonhava do Evangelho de Cristo, não se escondia. E ele tinha um motivo, ele diz aqui na palavra, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Satanás oferece um novo mundo, um mundo melhor. Mas é mentira, ele está levando a humanidade para o abismo, e ele será lançado no abismo eterno, no lago de fogo e enxofre, vai levar todo aquele 1/3 de anjos com ele, que são os demônios, e todos quanto deram ouvidos às suas mentiras, aos seus enganos, aos seus ardis.
Precisamos, meus amados irmãos, sair do sono, da inércia, da morte espiritual e nos apresentarmos para sermos usados por nosso Deus, para a glória do seu nome, como homens que somos criados e recriados à sua imagem e semelhança, varões valorosos, homens de Deus. Aleluia. Meu Deus. Antes de termos a fé que vence o mundo, nós estávamos derrotados, escravizados pelo pecado e dominados pelo diabo. É o que diz a Bíblia. Por maior, humanamente falando, que fosse o indivíduo, o ser humano, ele estava debaixo de maldição, ele estava debaixo da ira de Deus, ele estava escravizado ao pecado, ele estava dominado por Satanás. Mas quando Jesus entrou na vida, nas nossas vidas, Aleluia, Senhor Jesus. meus amados irmãos, desde o dia que nós passamos a crer verdadeiramente em Deus e nosso Senhor, nós entramos numa batalha. Mas nós entramos numa batalha, nós fomos despertos, nós fomos arregimentados, nós fomos trazidos para uma batalha na qual nós somos vencedores. Nós somos trazidos pelo nosso Deus, pelo Senhor Jesus, para esta batalha, para esta guerra, para vencer. E não para sermos derrotados. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, Deus não nos dá espírito de medo e de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, 2 Timóteo 1,7. Por isso não podemos ficar prostrados, caídos, abatidos. Podemos passar por momentos difíceis e por algumas situações desta natureza, mas não podemos ficar totalmente destruídos. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé no Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Irmãs, isso é para vocês. Mulheres casadas, apoiem seus maridos a serem homens valorosos, determinados, íntegros, honrados, dispostos a trabalharem e alcançarem seus objetivos concedidos por Deus como missão para as suas vidas. Homens valorosos, a missão não é fácil, mas não te mandou Deus para que sejam fortes e corajosos e acreditem com todas as suas forças na vitória que Deus já lhes concedeu antecipadamente. Glória a Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Que você possa ouvir nesta noite a voz de Deus dizendo para você se apresentar. A voz de Deus dizendo para você: saia desta situação aí que você está vivendo, amedrontado, acovardado. Saia desta situação de irresponsabilidade, sendo desleal com a mulher da sua mocidade. Saia desta situação, você, homem, ouça o que Deus falou. Varão valoroso, homem de valor. Aleluia, Pai. Vai com a tua força e destrói
derrota, acaba com os midianitas. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade que nos concedeste. De trazermos, ó Pai, esta palavra, que não é minha, Pai, está na Escritura Sagrada. Sim, Jesus. Ó Pai, que o Senhor possa trabalhar na minha vida, Pai, Aleluia, meu Senhor. para que eu também possa ser um homem de valor diante de Ti, Pai, aos Teus olhos. E assim, Pai amado, cada um dos meus irmãos que estão sendo alcançados pela Tua palavra e por esta palavra que é Tua, Senhor. Ó Pai, porque a Tua palavra não volta vazia. Entra como providência, Pai. Entra assim, Senhor. Há muito assunto sobre esta situação, esta questão, Pai. Mas que o Espírito do Senhor possa, meu Pai, operar, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Muito obrigado a Deus. Obrigada. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.